um achados e perdidos. O cara perdeu a buceta. Quem tiver achado uma de ouro, essa aí é boa mesmo, né? Porque ela é de ouro. A publicidade é um retrato do seu tempo e olhando para alguns anúncios velhos, eles passam a ter não só uma função antropológica, mas também uma função de fazer a gente dar muita risada. No vídeo de hoje eu vou analisar com vocês alguns anúncios antigos polêmicos e alguns que são só para fazer a gente rir mesmo. Vem comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. Se você tá chegando agora por aqui, já quero te convidar para conhecer as outras análises que a gente faz aqui no canal. Pode deixar aqui embaixo a sua sugestão, porque hoje a gente vai analisar alguns anúncios antigos. E como eu já tinha comentado no nosso primeiro vídeo de análise de anúncios machistas, anúncios polêmicos machistas, a função da publicidade não é mudar o mundo, ela quer dialogar com o consumidor da sua época, então ela é um reflexo muito claro dos valores da sociedade daquele momento. Por isso, a gente vai ter alguns absurdos, e aí eu vou começar com um grande clássico dos anos 80, que são os cigarrinhos de chocolate da Pan. Quem cresceu nos anos 80 sabe que foi um tempo que não era muito assim consciente a respeito do que era saudável ou não para as crianças, e a gente tinha esse produto que eram os cigarrinhos de chocolate, porque nos anos 80 as pessoas fumavam muito, fumavam na frente das crianças, fumavam dentro de casa. Hoje em dia, se você tem alguém que fuma, essa pessoa, ela sai da sala pra fumar ali perto de uma janela pra não fumar do lado das crianças. Mas antigamente, anos 80, a nossa mãe tava ali amamentando, nosso pai tava do lado fumando, enfim, eram outros tempos. E a gente tinha esse produto que eram os cigarrinhos de chocolate ao leite. Isso aqui, eu trouxe a embalagem dele, né? Que é um negócio muito errado, muito absurdo. O menininho era um cigarrinho, se você que não conhece isso, era um doce que era tipo um batom, né, um palitinho de chocolate, mas que era um cigarrinho, então você brincava. Eu lembro que eu brincava de fumar o cigarrinho de chocolate, achava o máximo. E nessa linha da criança fumante, a gente tem esse anúncio de canetinha, que parece até uma canetinha da Stabilo, né, um hidrocorzinho, que ele fala, mude para os 100 milímetros. E ele fala do estojinho que vem com as canetinhas, não sei o que lá. E a publicidade está assinada como Silva Pen 100 milímetros, a caneta de fibra mais mordida na América Latina. Remetendo a essa coisa de criança que bota tudo na boca, morde lápis, morde caneta, come borracha. Eu era uma criança que comia borracha. Só que assim, o menino, ele tá numa postura não de quem tá comendo, né, a coisa, mas ele tá fumando a canetinha. E aí, tá bem pixelado, mas a gente consegue ler alguma coisa aqui. Qualquer um, não sei o que, cabe no bolso da sua camisa, porque é do tamanho de um maço de cigarros. Então ele compara o tamanho da caixa das canetinhas com o tamanho de maço de cigarro. Aí imagina você, criança, igual um malandro, coloca aqui o estojinho de canetinha aqui no ombro, igual o bandido lá dos Simpsons. E ele encerra falando, é o tipo de vício que vai encher a família inteira de orgulho. Muito absurdo. Você estimula a criança, você cria um glamour em torno de fumar. E aí a criança cresce achando que é maneiro fumar, vamos lá brincar de fumar, de ser adulto, enfim, é muito absurdo. Também ali por volta dos anos 80, 70, talvez um pouco antes, eu não sei exatamente de quando é esse anúncio. Tem esse anúncio aqui, com o papai não há quem possa, que é um anúncio de carro, onde a gente tem um garotinho sentado no banco da frente com o pai, no carro dirigindo. O menininho tem um brinquedo de volante que fica preso no painel do carro. A criança tá dormindo e ninguém tá usando o cinto dentro do carro. Eu tô de óculos nesse vídeo porque eu estou enxergando cada vez pior. E ele fala que é inútil querer competir com quem dirige um blá, que é o nome do carro que é super complicado, um DKW VMAG. O motor adora estrada, mantém o mesmo regime de velocidade, pipipipopopó. E ele tá botando essa ênfase no conforto, mesmo nas piores estradas, mas tá falando também do ponto, quando ele cita competir
competir, você tá dando uma certa ênfase ali na velocidade, que você não consegue alcançar esse carro. E ele encerra a publicidade. Antigamente era muito comum nas publicidades que você tivesse grandes blocos de texto. Eu acho isso um reflexo do tempo muito grande, de você estar num momento em que as pessoas tinham muito mais disponibilidade e muito mais atenção para dar. Hoje em dia seria impensável, eu acho, você ter tanto texto assim num anúncio. E ele encerra falando: e você corre só um risco, o de ficar vaidoso. Então tem uma menção aqui ao risco, tem uma menção ao fato de você gostar de rodar com carros, de você não poder competir com quem dirige esse carro. E a criança tá aqui sentada no banco da frente, sem cinto. Tudo errado, né? Dentro do que a gente sabe hoje em dia. Pra época isso não era errado. Aliás, quando eu era criança, o meu pai tinha uma Brasília, eu e meu irmão, a gente ia em cima daquela parte de trás da Brasília, que eu não sei se o motor da Brasília é atrás, mas tinha um espaço assim, a gente ia enfiado ali. E o meu pai dirigia, a gente pegava a estrada, viajava, ninguém pensava assim: meu Deus, sofreu um acidente, essas crianças vão atravessar o vidro, né? Voltando aqui pra coisa do risco e do cigarro, a gente tem alguns comerciais que são interessantes. Como esse anúncio de Hollywood, que tem Hollywood, a marca de cigarro, que tem uma estética bem cinquentona, sessentona aqui. E ele fala: ótima ideia, também passei a fumar Hollywood. E aí tem um casal dentro do avião, ele oferecendo um cigarro para ela. E aí, bom, ele associa o cigarro a voar de avião, que era algo inacessível para a maioria da população. Era uma coisa chique você viajar de avião. E aí você pensar o impensável, que é você acender um cigarro dentro de um avião. Hoje em dia, a gente já sabe que é um close errado você fumar dentro do ônibus, né? Que dirá dentro do avião ali, todo mundo fechado durante muitas horas. Mas nessa época isso não era um problema, era visto realmente como um status, a coisa ali do cigarro. Não só como status, mas também como algo que fazia bem para a saúde. E com isso a gente tem esse anúncio aqui dos cigarros Porto na base da sua decisão para um trabalho de responsabilidade. E a gente vê que trabalho de responsabilidade é esse, é um médico. O médico tem ali o estetoscópio em cima da mesa e ele repousou ali o maço do cigarro em cima do estetoscópio. Porque tinha essa pira, né? Antigamente as empresas de cigarro, elas diziam que fazia bem para a saúde você fumar. Não só elas falavam que fazia bem, mas tem um anúncio também que eu vou colocar aí para vocês, que ele fala que o hálito fica mais agradável porque você fuma o cigarro X. Então, era uma visão muito desinformada, né? Porque realmente você literalmente não tinha informação sobre isso. Inclusive, em Mad Men, a gente tem um fio muito interessante sobre esse assunto. O primeiro episódio de Mad Men, que é uma série que eu adoro, fala sobre isso, sobre esse conflito das pessoas começarem a estar se ligando de que cigarro não fazia bem, mas enfim, é um negócio muito absurdo. Antigamente se usava muito tanto as ilustrações feitas à mão, quando você ainda não tinha fotografia muito difundida, muito acessível, ou então você usava clichês, que eram desenhos prontos. Imagina aí, o clipart dos anos 30, era o clichê. E a situação era, você ia na gráfica, escolhia uma ilustração que tinha a ver com o anúncio que você queria fazer, e ele rodava o anúncio com essa sua ilustração. Eu tenho inclusive um livro sobre clichês, é esse livro aqui, Catálogo de Clichês. Se vocês se interessarem, eu vou colocar um link aqui para quem quiser comprar, um livro bem antigo. E ele traz esses clichês, não tem exatamente a ver com a polêmica, mas tem a ver com a coisa do anúncio antigo. Eu liberei lá no nosso grupo de membros alguns desses clichês já vetorizados. Eles são livres de direitos autorais, então aproveito aí já para te convidar, se você quiser, vem apoiar o Vetoriza aí. É só clicar aqui em Seja Membro, você tem acesso a um monte de coisa, ao conteúdo extra toda semana e a esses conteúdos que eu subo lá no grupo de membros. Mas tá lá, os clichês vetorizados, é uma coisa bem interessante para você usar num projeto. Então é isso, voltando aqui à vaca fria, as pessoas antigamente achavam cigarro uma coisa maneira, uma coisa que dava, né, não só um status, mas o cheiro do cigarro ou do charuto, aqui no caso, era uma coisa vista positivamente. E não só o cigarro não tinha o estigma que tem hoje, mas também uma coisa que é considerada droga, que é lança-perfume. Antigamente não era crime cheirar lança-perfume ou loló, né? Hoje em dia a gente chama de loló. Então você tem vários anúncios aqui de lança-perfume, como essa lança-perfume Pierrot, tem um Atenção com 2 T's. A Sociedade de Produtos Químicos, com CH, agradece a sua distinta freguesia, a honrosa preferência, ou seja, a preferência lá para você fazer
fazer sua cabeça cheirando loló com a lança-perfume Perrot. Tem também a lança-perfume Colombina. Isso aí você vê que é uma droga super recreativa que estava associada ao carnaval, né? Colombina, Perrot. E essa aqui parece até um negócio de salame, né? É uma embalagem engraçada, eu nunca vi. E aí tem uma coisa aqui, tem uma narrativa acontecendo nesse anúncio. Tem um cachorro preto cheirando, tipo assim, será que o cachorro vai ficar doidão com a lança-perfume? Eu não entendi por que tem esse cachorro aqui. E aí tá escrito, até a crise sorri ao sentir o suave perfume da Colombina. Ou seja, vai cheirar o loló que você vai esquecer dos problemas. Não estou fazendo apologia às drogas aqui, hein? Pelo amor de Deus. E aí tem uma moça aqui, tipo, com uma fantasia escrita crise embaixo. Então ela é a semiótica aí da parada, que ela é a crise e ele tá jogando ali o loló na crise. A crise vai ficar de boa, vai esquecer dos problemas. Fechando o bloco aí do loló, tem a lança-perfume de luxo, que tem um anjinho que segura uma garrafa. Rodo metálico, perfume suavíssimos. Rodo metálico deve ser o nome da empresa, enfim, não sei, mas antigamente tava de boa você cheirar lança-perfume. Na linha do Antigamente Podia, que segue aí o fio do cigarro e do loló, a gente tem esse anúncio de cerveja Antártica, que tá escrito aqui, cerveja Antártica sempre a preferida, e tem um bebê dizendo, mamãe bebe esta cerveja. O bebê, ele tá segurando uma garrafa de vidro e ele tá segurando um saca-rolha. Então, assim, antigamente a cerveja, será que ela vinha com rolha? Não era aquela tampinha, a chapinha? Porque olhando aqui no zoom parece que é uma chapinha, mas enfim. O anúncio é uma imagem proibida em 97 países, uma total violação dos direitos da criança, porque a criança está segurando a garrafa de vidro de bebida alcoólica, ele está segurando um saca-rolha que ele pode ir ali furar o olho dele, e ele está dizendo que a mãe dele bebe essa cerveja. Antigamente, e não tão há tanto tempo, nos anos 80, dizia-se que cerveja preta era bom para você ter leite. Então, você recomendava para as mulheres que estavam com pouco leite para beberem cerveja preta para poder dar leite para as crianças ali, o peito, né, produzir leite. Então talvez ele esteja dizendo isso, que a mãe dele bebe essa cerveja e ele é uma criança mais bem alimentada por isso. Nessa época se pensava assim. E bom, caso você tomasse a cerveja da Antártica e não conseguisse ter leite para o seu bebê, você sempre podia recorrer ao leite condensado. Sim, a diabetes gritando que você vai dar leite condensado para um bebê de peito. E aí o anúncio dizia, senhora, não se aflija com a sua falta de leite. Há um bom substituto, o único substituto no qual deve ter toda a confiança, o leite moça. Então, antigamente você acreditava que você poderia dar leite moça para o bebê, de ser um leite muito concentrado, com muito açúcar, mas hoje a gente sabe, né, que você não pode fazer, você não pode dar nem leite de vaca para o seu bebê antes dele ter uma certa idade, né? Então, é complicado. Na linha da saúde, a gente tem uns anúncios muito bizarros de remédio. Esse aqui não é tão bizarro, mas é só porque é um assunto que é muito tabu, que é um problema, que é o problema de hemorroidas. E aí eu não quero ser a quinta série aqui e ficar rindo de uma coisa que é séria, um problema sério. Mas a forma como eles abordam o tema é muito engraçado. Então você tem um anúncio aqui, hemorroidas, de que serve a vida, embora no conforto da abastança. Então assim, só tem hemorroida quem é classe A. Mas com este horrível sofrimento, com 2 Fs. Pomadas e supositórios. MIDI era uma pomada para hemorroida. Para você que era um distinto senhor, você poderia resolver o seu problema das hemorroidas. E aí tem um outro aqui que ele fala, que é da mesma empresa MIDI. A vida não seria bela se eu não sofresse. Desculpa. Porque ele não consegue nem sentar. Ele não consegue nem sentar, porque ele tá com problema de hemorroida, né? E aí, pra vencer as hemorroidas, só há um meio, usar pomada e supositórios MIDI. Tem que ter produto pra isso? Pra resolver esse problema? Tem. Só que, assim, a publicidade, ela não tava ainda, assim, tão polida a ponto de abordar um assunto como esse, né? Que uma região sensível em todos os sentidos, né? Sensível tanto pelo tabu, né? Quanto pelo incômodo, de uma forma que não fosse, assim, um pouco estranha.
vida, né? Então, esses anúncios de hemorroida aqui pra mim, eles são assim, ouro. A gente tem um anúncio também aqui que é um pouco assustador. Agora a gente mudando aí diretamente do dia pra noite, né? Que era um remédio para combater o sífilis infantil. Antigamente, você tinha muito mais problemas com isso, muito menos campanhas de conscientização, enfim. A sociedade, ela sofria muito mais com esse tipo de doença de proliferação de doença venérea, como sífilis, gonorreia. E aí você tinha problemas de crianças que nasciam, né, de mães que tinham contraído sífilis. Isso traz diversos problemas graves de saúde para o bebê. E aí tem esse remédio aqui, Protegei os Homens de Amanhã. E o nome do remédio é Treparsol. Cara, eu acho um nome muito grosseiro. Afinal de contas, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Treparsol, eu achei tenso demais. Tem largo e vitorioso emprego no tratamento arsenical da sífilis infantil. Enfim, achei muito tenso. Agora vamos para os anúncios que são close errado. Eu vou dar uma militada. Vamos começar com esse anúncio de enceradeira. Já falei que os mais jovens talvez não conheçam enceradeira, que era uma máquina que ajudava, você passava cera no chão de taco, no chão de azulejo também, às vezes azulejo vermelho. Eu passei muita cera e enceradeira na minha casa quando eu era criança, tá? Eu era uma criança que ajudava em casa. E aí você passava a enceradeira que ela ajudava a polir o chão, para deixar o chão bem brilhoso. Esse anúncio de enceradeira, você tem a enceradeira Champion com uma escova Champion Super que raspa, lixa, espalha a cera e lustra. E ela custava 2.590 cruzados. E aí, a parada bizarra é que comprando a Champion, você também poderia comprar uma versão mini da enceradeira para a sua filha. E aí, novamente, recorte de tempo, um momento onde as mulheres eram responsáveis pelo cuidado doméstico e seria impensável você oferecer para um homem para ele encerar e comprar um produto para casa, né? Mas hoje, a gente vendo com os olhos de hoje em dia, a gente vê o absurdo que era a situação. Então, ele oferece aqui a Champion Mirim para tornar a tarefa do lar mais agradável. Champion criou a enceradeira Mirim para a sua filhinha, com as mesmas características de durabilidade e garantia. Então, assim, bora fazer um trabalho infantil para você terminar mais rápido. Você bota a tua filha ali, limpando ali uma parte pequena, que ela adianta uma parte do serviço para você, porque ele tá dizendo que a enceradeira funcionava como enceradeira. Ainda é perigoso, porque assim, a criança vai ficar encerando ali com um negócio ligado no fio, na energia, pode tomar um choque, ou seja, uma coisa assim erradíssima. Nessa questão de anúncio de gênero, né, bizarro, a gente tem um anúncio da Pais e Filhos que não é de tanto tempo assim. Esse anúncio deve ser dos anos 80, porque essa era uma revista muito famosa nos anos 80 sobre criação de filhos. E aí, o anúncio fala: meu filho me pediu uma boneca no Natal, acho que ele vai ganhar uma surra. E aí tem o textinho aqui do lado, tem fases na infância em que o comportamento da criança pode contrariar as expectativas, e se o desenvolvimento sexual e afetivo será saudável ou não, isso vai depender da atitude dos pais. Então, ele claramente coloca aqui, né, uma criança, um menino que tá contra essas expectativas heterossexuais, né, de menino não pode brincar de boneca. Ele coloca isso como algo problemático, como um desvio da formação afetiva e sexual dessa criança. E ele até coloca aqui, né, que você tem que ler a Pais e Filhos para você não bater no seu filho, mas ainda assim, é tudo muito bizarro, e você pensar que isso aqui não tem tanto tempo é o que me deixa mais apavorada. Close erradíssimo. Outra coisa bizarra que a gente encontra muito nos anúncios são questões de racismo, né, obviamente. E a gente começa aqui com esse: a boa mesa prende em casa os maridos. É um anúncio de fogão, também não sei de que época esse anúncio mas é bem antigo. Pelo modelo do fogão a gente consegue saber que é um modelo bem antigo. E a gente tem a mulher e o marido aqui fumando, lendo um jornal, a mulherzinha ali do lado, e a gente tem a empregada doméstica que tá trazendo ali os pratos, e o texto fala: retenha em casa seu marido, prepare um jantar gostoso. Fogões General Electric permitem fazer higiênica, pipipipopopó. E aí você tem essa figura da empregada doméstica, que é uma pessoa negra, então obviamente nessa época você não tinha nenhum debate sobre isso, sobre os estereótipos de raça. Ela tá numa posição em que ela não tá participando aqui dessa dinâmica, ela tá de lado, juntando ali todos os pratos, então tem essa questão dessa invisibilidade também desse trabalho
trabalhador doméstico, é um anúncio que hoje em dia pegaria muito mal. Tem também esse anúncio aqui, sabonete Aregos, que também é um anúncio bem antigo, dá pra ver pelo estilo da ilustração, e aí o discurso dele é que ele embranquece e cura a pele. E no desenho a gente vê uma criancinha que é branca, é loura, então a gente pode, né, entender que ela não é uma criança, ela é branca realmente, né, não é uma pessoa não branca, e ela tá passando o sabonete no rosto de um cara e um lado tá branco, tá bem mais branco e o outro não. E ela fala, só falta metade. Então, cara, é muito bizarro você pensar assim, que tem um sabonete que embranquece a pele, você vê isso como algo positivo. Novamente, eu sei que vai ter um monte de gente vindo aqui me criticar por estar falando isso, entendo que isso é um recorte do tempo, mas a gente tá aqui para analisar com os olhos de hoje como isso é absurdo, como hoje a gente nunca poderia ter uma coisa como essa, porque é uma proposta completamente racista e absurda. Pra época isso estava ok, mas hoje a gente já entendeu, né, a maioria de nós pelo menos, que isso é uma coisa muito errada. E aí tem esse aqui que é um anúncio de carro da Chevrolet, que não tem tanto tempo também, pelo estilo de anúncio e pelo estilo de carro, diria algo ali fim dos anos 70, anos 80, em que ele compara os carros a escravos. Nessa época ainda se usava, né, a palavra escravo, e ele fala, vende-se uma família de escravos. Ele faz esse anúncio como se fosse um anúncio antigo do período pré-escravidão, onde você negociava escravos nos jornais, tinha publicidades, vende-se um escravo preto, pipipipopopó, tantos anos, então ele tá fazendo essa comparação e é muito, muito surreal. Ponha um escravo a trabalhar por você. A Guaporé tem uma família completa, o caminhão, a picape e a veraneio. Essa família de escravos é forte e resistente. Em economia, nem se fala. Você só paga a manutenção do seu escravo, isso é, gasolina e óleo. Gente, é de um absurdo, é um despropósito, é um total absurdo real, não tem mais o que falar além disso. E aí, ele encerra falando, se ele reclamar alguma coisa, leve-o à Guaporé, que é a concessionária. A Guaporé dá logo um jeito nele. Rapidamente, ele volta a trabalhar de graça pra você. Cara, essa aí doeu muito lá no fundo. Bizarro demais. Bom, cheguei ao último anúncio engraçado / polêmico. Se você gostou desse conteúdo, essa é a hora de você dar o seu joinha, de você se inscrever aqui no canal e de você deixar o seu comentário dizendo se você quer uma parte 2 ou outro tema de análise que você queira ver aqui no canal. Bom, esse anúncio é uma coisa muito engraçada, novamente é uma piada de quinta série. Eu vou pedir pra Alice censurar quando eu falar essa palavra, porque essa palavra é um palavrão, eu não quero tanto perder a monetização quanto ofender a minha audiência. Mas tinha alguém procurando uma boceta perdida. E se você não sabe, uma boceta é uma pequena caixinha de ouro onde você leva fumo, onde os homens levavam o tabaco para ir para as tabacarias para fumar, né, para se reunir com os outros caras ali e fumar. E aí o anúncio fala, é um achados e perdidos, o cara perdeu a buceta. Quem tiver achado uma de ouro, essa aí é boa mesmo, né? Porque ela é de ouro. Para tabaco, perdida em a noite de 5 do corrente, né, desse mês, fará favor entregar na casa número 16, à rua direita, e querendo, será bem gratificado. Então o cara tá procurando a buceta perdida e ele tá dando uma recompensa para quem encontrar a buceta. Será que ele conseguiu encontrar? E é isso, gente. Essa foi a nossa análise de anúncios absurdos, polêmicos e engraçados. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que possa curtir o nosso conteúdo. E segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!